Algo estranho aconteceu comigo no meio do oceano. E quando eu contei, riram. Disseram que eu estava cansado, que solidão faz a gente imaginar coisas, que o mar, à noite, engana os sentidos. Mas eu sei o que vi. E, mais do que isso, eu sei o que sentiu o meu barco. Eu estava sozinho, em um barco pequeno, alugado só para passar a noite pescando. Casco simples, nada sofisticado, do tipo que responde a qualquer movimento da água. Eu já tinha feito isso antes, várias vezes. Nunca tive medo do mar. Sempre respeitei, mas medo, não. O rádio funcionava. O motor tinha sido revisado naquela semana. O tanque estava cheio. O céu limpo, sem nuvens, sem lua forte. E o mar, calmo demais. Não aquele calmo bonito de cartão postal. Era um calmo estranho, parado, como se estivesse esperando. Não tinha vento, não tinha onda quebrando. Não tinha aquele som caótico que o oceano costuma ter. Só o barulho constante da água passando pelo casco. Um som baixo, repetitivo, quase hipnótico. Eu lembro de pensar que aquela seria uma noite fácil, daquelas que a gente esquece no dia seguinte. Pescar um pouco, comer alguma coisa, deitar no banco do barco e cochilar. Acordar cedo, voltar para a terra antes do sol nascer. Nada de histórias, nada de perigo. Nada que valesse ser contado. Por horas, realmente, nada aconteceu. Eu pescava, comia, bebia água olhando para o horizonte completamente escuro, sem nenhuma luz de cidade, sem barcos próximos. Só eu e aquele vazio imenso ao redor. Em alguns momentos, parecia que o barco nem estava se movendo, como se estivesse suspenso no meio de um buraco negro feito de água. Foi quando o barco balançou. Não foi forte. Não foi brusco. Foi um movimento curto, firme, não como uma onda, mas como se algo tivesse passado por baixo dele. Eu congelei por um segundo, tentando entender. Olhei ao redor, esperando ver alguma ondulação maior, algum reflexo diferente na água. Nada. Eu ri sozinho. Um riso nervoso, quase automático. Pensei em peixe grande. Talvez um cardume passando rápido. Uma baleia. Quem sabe? O oceano é cheio disso. Coisas enormes. Coisas que a gente não vê, mas que estão ali. Respirei fundo, sentei de novo e tentei esquecer. O barco voltou ao equilíbrio, como se nada tivesse acontecido. Mas alguns minutos depois, aconteceu de novo. Dessa vez, o movimento foi mais lento, mais prolongado. O casco rangeu de leve, e o barco se inclinou só o suficiente para eu sentir o peso mudar sob meus pés. Não parecia algo que apenas passou. Parecia algo que deslizou. Meu sorriso desapareceu. Por quê? Pela primeira vez naquela noite, eu tive a sensação clara de que aquilo lá embaixo não estava apenas atravessando o caminho, estava acompanhando. Depois da segunda vez, eu não consegui mais fingir que estava tudo bem. Continuei sentado, tentando agir normalmente, mas meus olhos não saíam da linha da água. Algo na superfície não combinava com o que eu conhecia do mar. Era como se ele estivesse errado. A água ao redor do barco não se movia como deveria. Pequenas ondulações vinham de longe e simplesmente morriam quando chegavam perto de mim. Não quebravam, não contornavam o casco. Elas desapareciam, como se algo grande estivesse ocupando espaço logo abaixo. Eu me levantei devagar, sentindo o barco responder ao meu peso. O casco sempre foi sensível. Qualquer mudança faz ele reclamar. Mas naquela noite, ele parecia atento demais. Foi então que eu ouvi. Não foi um som alto, nem repentino. Foi um raspar longo e contínuo, como se algo estivesse passando o corpo contra o fundo do barco. Não era metal, não era pedra. Era um som orgânico, irregular. Um atrito que não seguia um ritmo mecânico. Meu estômago revirou. Instintivamente, desliguei o motor. Queria ouvir melhor. Queria ter certeza de que não estava confundindo o som com a vibração da hélice. Foi a pior decisão que eu podia ter tomado. O silêncio que veio depois não foi normal. O mar nunca fica completamente silencioso. Sempre tem alguma coisa, vento, água, movimento distante. Mas ali, tudo parou. E no meio desse silêncio pesado,
O raspar voltou. Mais próximo, mais lento. Agora vinha da parte de trás do barco, perto do leme. Senti um arrepio subir pelas costas. Segurei a lanterna com força, minhas mãos já começando a tremer. Apontei a luz direto para a água, esperando ver qualquer coisa que explicasse aquilo. Não vi nada. A luz cortava a superfície escura, mas parecia não alcançar profundidade nenhuma. Era como iluminar um buraco sem fundo. Quando desliguei a lanterna, o barco inclinou. Pouco, o suficiente para me desequilibrar. Não como uma onda faria, não como vento. Foi como se algo tivesse encostado nele, como se tivesse se apoiado ali, testando o peso. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir dentro da cabeça. Eu tentava racionalizar. Dizia para mim mesmo que o mar engana, que o corpo prega peças quando a gente fica muito tempo sozinho. Já tinha ouvido histórias assim. Mas o problema é que o mar não costuma repetir truques. E aquilo começou a se repetir. 5 minutos passavam. O barco balançava. Mais alguns minutos. O raspar voltava. Sempre no mesmo intervalo. Sempre no mesmo ritmo. Não era aleatório. Não era caótico. Era um padrão. E o pior pensamento me atingiu de uma vez só. Aquilo não estava passando por ali. Não estava indo embora. Estava circulando, dando voltas embaixo do meu barco, como se estivesse observando. Depois da terceira volta completa embaixo do barco, eu não aguentei mais. A sensação de estar sendo cercado era clara demais. Não dava mais para fingir que aquilo era só água, peixe ou imaginação. Seja o que fosse, estava ali comigo, e não parecia ter pressa nenhuma. Foi quando eu decidi ir embora. Corri até o painel e girei a chave do motor com força demais, como se isso fosse acelerar minha saída dali. O painel acendeu. As luzes responderam. Tudo parecia normal. Mas o motor morreu na primeira tentativa. O som seco do arranque falhando ecoou alto demais no silêncio ao redor. Tentei de novo. Nada. Só aquele clique vazio, seguido por um silêncio ainda mais profundo. E foi nesse exato momento. Algo bateu embaixo do casco. Não foi um impacto violento. Não foi desesperado. Foi firme. Preciso. Como se tivesse sido calculado. O barco inteiro tremeu e a água subiu pelas laterais, respingando dentro. Eu perdi o equilíbrio e me segurei no que pude. Meu coração parecia que ia rasgar o peito. Instintivamente, apontei a lanterna para a água. E pela primeira vez naquela noite, eu vi. Não o corpo inteiro, não uma forma definida, só uma sombra. Ela passava devagar, logo abaixo da superfície, grande demais para qualquer peixe que eu já tivesse visto. Não era fina, não era ágil, era larga, densa, como um bloco se movendo sob a água. A sombra não fugiu da luz. Ela continuou se movendo, como se soubesse exatamente onde eu estava olhando. Minha mão tremia tanto que o facho da lanterna dançava sobre a água. Cada vez que a luz oscilava, a sombra parecia mudar de forma, mas nunca de tamanho. Então o barco começou a girar. No começo, achei que fosse o vento, mas não havia vento. Achei que fosse a correnteza, mas o mar estava parado. O giro era lento, controlado, como se alguém estivesse empurrando o barco com cuidado, mantendo ele em movimento circular. Sem motor, sem ondas, sem explicação. Enquanto girava, eu ouvi um som vindo de baixo. Não era água se movendo. Não era impacto. Era um som grave, profundo, quase um lamento. Não vinha em ondas. Não vinha em rajadas. Era contínuo, como algo respirando ou vibrando. Meu corpo inteiro travou. E então aconteceu a pior parte. Algo tocou o casco. Não de fora, não de lado, por baixo. O contato foi lento, arrastado, como se alguma coisa estivesse pressionando o fundo do barco, sentindo a estrutura. Testando. O casco rangeu, não como madeira velha, mas como algo sendo forçado além do limite. Eu gritei. Não gritei por socorro. Não gritei palavras. Foi um som puro, instintivo, animal. Um reflexo do corpo entendendo que a mente ainda tentava negar. No mesmo instante, o barco parou de girar. O som cessou. A pressão desapareceu.
A água voltou ao estado calmo de antes. O silêncio retornou, mas agora era diferente. Era pesado, carregado, e eu soube, com uma certeza que me gelou por dentro. Aquilo tinha ido embora. Ou pior, tinha decidido parar de se mover. Eu fiquei parado por alguns segundos, esperando o barco balançar de novo, esperando ouvir o som, esperando sentir aquela pressão por baixo. Nada aconteceu. O silêncio continuava ali, mas agora era diferente. Não era calmo. Era como se o mar estivesse atento, como alguém que para de se mover só para observar a reação. Foi então que, sem explicação nenhuma, o motor voltou a funcionar. Não falhou, não engasgou. Quando girei a chave, ele pegou na primeira tentativa, como se nunca tivesse dado problema. Isso foi o que mais me assustou. Eu não pensei, não questionei, não olhei para a água. Só fui. Acelerei o barco e segui em linha reta, sem me importar com rota, com economia de combustível ou com o que quer que fosse. Eu só precisava colocar o máximo de distância possível entre mim e aquele ponto do oceano. O céu começou a clarear horas depois. Um azul sujo, sem cor bonita. Mesmo com a luz do dia voltando, eu não me sentia seguro. A sensação de estar sendo acompanhado não foi embora. Eu evitava olhar para trás. Evitei desligar o motor em qualquer momento. Toda vez que o barco balançava por causa de uma onda normal, meu corpo travava. Meu coração disparava, esperando sentir aquele movimento errado, aquele deslizar pesado por baixo. Quando finalmente cheguei em terra firme, minhas pernas tremiam tanto que quase caí ao descer do barco. Contei o que aconteceu. Contei do som, do movimento, da sombra. Riram. Disseram que eu estava cansado demais, que ficar sozinho no mar mexe com a cabeça, que o oceano faz a gente ver coisa onde não tem nada. Eu deixei que rissem, porque eu percebi uma coisa naquela manhã. O problema não era provar o que aconteceu, era aceitar o que isso significava. Desde aquela noite, eu não consigo mais entrar no mar. Não é medo de afogar, não é pânico de tempestade, não é trauma comum, é algo mais profundo. É a certeza de que, quando a água fica escura demais, não importa o quão vazio pareça, sempre tem alguma coisa lá embaixo. Às vezes, quando fecho os olhos na cama, eu ainda sinto o barco balançar devagar. Ainda ouço aquele som grave, distante, como se estivesse vindo de muito fundo. E eu entendi, tarde demais, que aquilo não tentou me matar, não tentou virar o barco, não tentou me puxar para a água. Só queria que eu percebesse que o mar não é vazio, nunca foi, e que, quando algo decide se mover lá embaixo, é porque sabe exatamente onde você está. Se você ouviu essa história até o fim, então já sabe, o mar nunca está realmente vazio. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sino. Aqui, toda semana, tem histórias que não querem ser esquecidas.